enquanto nós abramos as nossas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo 24. Gênesis, capítulo 24. Eu não vou ler todo o capítulo, eu vou lendo enquanto o exponho e peço a atenção dos meus irmãos. Vou ler apenas os primeiros versos como introdução. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo que possuía: põe a mão por debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Irmãos, eu acredito que pelo menos 80% de nós já casamos, e nós sabemos o que é um casamento. Parece que é um solo de noiva, e a gente se esquece de uma equipe enorme que trabalhou para que aquilo acontecesse, inclusive os famosos Santo Antônio, que a gente brinca, os Santo Antônios, que nos ajudam a namorar. Eu tive a Maria Elisa. A Jo era tímida, quietinha. Eu tenho uma música, uma sátira que eu faço do nosso casamento, que eu digo que ela deixava pretendentes falando sozinhos. E quem me ajudou foi a Elisa. A Elisa dizia: pode ir, para, anda, vai, espera um pouquinho. Até que chegou o grande dia e disse: pode ir que a porta está aberta. Nós temos aqui uma história que narra os bastidores de um casamento. E, muito interessantemente, ele tem um contexto na teologia da Bíblia que nós não podemos nos esquecer de forma alguma. Abraão era a linhagem de Jesus Cristo. Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Deus diz a Abraão que a descendência dele não será a descendência de Ismael, mas será a descendência de Isaque. Mas Deus pede a Abraão que sacrifique Isaque e o livre da morte. Na última hora aparece um cordeiro e Abraão sacrifica o cordeiro. E aqui Isaque tem mais ou menos 40 anos e é solteiro. Abraão tem 130 anos e deve viver, pelas nossas contas da Bíblia, mais uns 35 anos. Então estava na última hora de Isaque casar. Abraão já não dorme, mas está preocupado. Abraão está não só preocupado como pai, mas principalmente com a sua descendência, com as promessas de Deus. Como é que Deus pode cumprir a sua promessa para mim se Isaque é solteiro? Por outro lado, Deus havia dito que Isaque, que a descendência, que Abraão não voltasse a Arã e a Ur dos caldeus. E Abraão não podia deixar Isaque casar-se com alguém de Canaã. Então ele estava numa verdadeira encruzilhada. Isaque tem que casar. Isaque não pode casar-se com a moça daqui. Isaque não pode voltar para a casa dos nossos parentes. O que é que eu faço? E ele resolve fazer conforme a nossa história nos diz. E eu quero olhar para essa história, para os personagens dela separadamente, sem dar curso ao enredo da história. Embora a gente vá aprendendo também, sem dúvida alguma. A primeira coisa que eu quero dar ênfase é aliás, o nosso tema primeiro. Buscar uma esposa para nós. Buscar uma esposa para nós. Trabalho de equipe ancorado na providência divina. A busca de uma esposa. Trabalho de equipe ancorado na providência divina.
E a primeira pessoa que a gente nota aqui é a pessoa de Abraão. Veja que coisa impressionante, eu já lhes disse, ele tem 130 anos e deve viver mais 35, era rico, riquíssimo, só tinha um descendente. Isaac tinha 40 anos, e Abraão levava aquele assunto do casamento de Isaac a sério. Ele escolheu um servo dele, que devia ser o principal servo dele, segundo ele a Deus anteriormente, o único herdeiro dele era um servo, lembra-se disso? Que está escrito em Gênesis, talvez fosse o mesmo homem chamado Eliezer. E Abraão chama esse homem e disse, você tem que me jurar que vai fazer o que eu lhe disser. E ele disse, eu juro, eu aceito. Então ele carrega 10 camelos, e certamente ali tem duas coisas, pelo desenrolar da história a gente vê isso. Duas coisas. Tem provimento para a viagem, são pelo menos, eu tive fazendo as contas nos mapas, 800 quilômetros. Você imagina uma viagem de 800 quilômetros feita de camelo. Pior do que a Avianca, com certeza. E nós temos ali um homem que promete e cumpre. Leva provimento para a viagem, leva riquíssimos presentes, como a gente vai ver daqui a pouco também. E vai. Mas qual é a razão de Abraão? É impressionante isso. Querem ver? Olhem no versículo 5, 6 em diante. Disse-lhe o servo, talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Respondeu-lhe Abraão, cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, de minha terra natal, e me falou e jurou, dizendo, a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o teu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá mulher para meu filho. Ele disse, eu não posso fazer de outra forma, porque quem mandou foi... Quem me deu essa ordem foi Deus. Eu tenho que cumprir a vontade de Deus. Veja então como Abraão levava a sério o casamento de Isaac. Ele faz as coisas por obediência a Deus. Mas qual é o trabalho? Como a gente enxerga agora assim o servo de Abraão e a tarefa que ele lhe deu? Primeira coisa que ele levanta é uma objeção interessantíssima. E se a mulher não quiser vir? Quando eu me casei, eu não sabia até que esse amor era tão nobre, tão lindo, especialíssimo, da Jo com a mãe dela. Ela me disse, amor, se possível, dá para ficar no máximo às 5 horas da minha mãe? Eu imagino Rebeca dizendo assim, eu vou para 800 quilômetros longe da minha mãe. Então veja que era um trabalho sério. Ele levanta uma questão e Abraão não tem outra resposta senão dizer a ele assim, olha, se ela não quiser vir, pronto, acabou, você não tem mais responsabilidade comigo. É uma tarefa dificílima. Ele diz, quem é a mulher? Quem? Então, uma coisa que ele faz é impressionante. Simples, mas impressionante. Ele ora a Deus. Ele diz, Deus, eu estou aqui, longe de casa. Abraão já me disse que o anjo vai me guiar. E eu quero fazer um trato com o Senhor. Normalmente eram as mulheres que levavam os camelos a beber água. Ele dizia, se a mulher que vier com os camelos da família dela,
der água aos animais dela e aos meus, eu vou saber que é essa a mulher. E daqui a pouco chegou uma moça, fez todo o seu trabalho, e depois disse: você quer que eu dê água aos seus animais também? E Eleazar de novo ora. Diz: Deus, eu te dou graças, eu sei que o Senhor respondeu a minha oração. Mas ele diz a moça: quem é você? Ela disse: eu sou filha de Betuel. Ele disse: é parente do meu Senhor. Olha a vontade de Deus se cumprindo, como Deus está abrindo portas aqui para mim. Ele disse: você tem hospedagem para alguém em casa? Ele disse: nós temos tudo que você precisa lá em casa. E nesse meio tempo ele põe joias no pescoço de Rebeca. Ela vai, eu fico pensando que o irmão dela, o famoso Labão, que mais tarde vai brigar com Jacó por causa de herança. E aí ela chega lá e diz: ô pai, tem um homem aí fora dizendo que é servo do tio Abraão. E ele quer conversar com o senhor. Ele vai, cumprimenta, e o servo diz assim: olha, o assunto que me traz aqui é urgente. O meu senhor está procurando uma esposa pro filho dele. Ele disse que o anjo dele ia me trazer aqui, ele trouxe, e eu orei, e Deus respondeu a oração dizendo que a Rebeca, a esposa por meu servo, ou por meu senhor. E eu quero saber uma coisa: vocês concordam? Imagine você, ao contrário agora. Se você é pai de alguém que sabe que vai se mudar para ali 800 quilômetros na Madalena. Imagina se a sua filha fosse casar, mais uma, para morar tão longe de novo. Como iam ficar o coraçãozinho do seu anjo e de Dona Madalena. Mas para surpresa nossa, eles dizem assim: faça ao Senhor o que Ele quiser, o Senhor lhe conduziu até aqui, então ela pode ir sim, pode ir, mas antes, vamos conversar um pouco aqui. Eles: não vamos não vamos não, eu tenho pressa. Deu presente aos parentes dela e disse: eu tenho que ir embora logo. E aí vem a célebre pergunta: você quer namorar comigo? Você quer casar comigo? E foram perguntar para a noiva: você quer ir? Imagina que dilema, mais uma vez. Que luta. Acompanhar um estranho para se casar com alguém que ela nunca viu, a 800 quilômetros pelo menos de distância da casa dos pais dela. E ela responde rapidamente: eu vou. Então é impressionante o trabalho do servo. E aí o que é que ele faz? Tanto Labão como Betuel, como Eliezer concordam que Deus havia aberto portas. Então agora sim, vejamos onde está Deus aqui. Então já vimos Abraão, já vimos Eliezer, e agora vamos ver Deus onde está aqui. Deus está naquele que falou com Abraão e lhe deu ordens. Deus está no anjo que Abraão disse que ia seguir após Eliezer, ele mostrando o caminho. Deus está com Eliezer quando ele põe uma prova para saber se aquela é a moça mesmo, e Deus prova que é. Deus põe isso no coração de Labão e Betuel, que é caminho de Deus, é aquele mesmo. E Deus põe no coração do servo, que agradece a Deus o que Deus fez. E Deus coloca no coração de Rebeca, que é aquilo mesmo, que ela tem que fazer aquela viagem, porque Deus quer. Agora deixa eu olhar o contrário para você, ou com você.
Imagine se os camelos tivessem ficado doentes e não tivessem podido prosseguir a viagem. Imagine se um bando de salteadores tivesse atacado Eliezer e o matado, bem como roubado seus camelos. Imagine se ele não tivesse orado e não tivesse posto uma prova e não tivesse a certeza de que era Rebeca a moça. Imagine se Deus tivesse dito, não tivesse dito nada a Betuel e a Labão e eles dissessem, não pode casar não. Você está pensando o quê? Que nós somos bobos? Imagine se Deus não tivesse tocado no coração da moça para dizer assim, ela disse, não vou. Eu sinto muito, eu não vou casar com quem eu não conheço. Quem que fez essa obra toda? Deus. E agora eu quero olhar finalmente para Isaac. O texto termina dizendo assim, olha que coisa linda. Isaac também Rebeca, aliás, o 63. Saíra Isaac a meditar no campo ao cair da tarde. Erguendo os olhos viu, e eis que vinham camelos. Sabe o que Isaac está fazendo? Está meditando. E meditando, entre outras coisas, no quê? Eliezer não chega só. Eliezer não chega. Será que aconteceu alguma coisa? Deus, abençoa o servo do meu pai, Deus. Deus, toca no coração da minha noiva, Deus. Deus, traga esse servo de volta logo. E quando ele olhou, a resposta de oração dele estava na sua frente. E ela disse, quem é aquele que vem vindo? E o servo disse, é o seu noivo. Então ela desceu do camelo, colocou o véu sobre o seu rosto e se encontrou com ela. O texto continua e diz assim, o servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduziu até a tenda da mãe dele e tomou a Rebeca, e essa lhe foi por mulher. Ele amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Deixa eu dizer uma coisa a você. Isso aqui não lhe permite ter sexo antes do casamento, não. Esse aqui é o casamento. É o casamento. Os preparativos já haviam sido feitos quando Abraão manda o servo buscar uma noiva para Isaac. E ele atrás e apresenta ao seu senhor, ao filho do seu senhor, e lhe explica tudo. Então ele vai na tenda da sua mãe, que é falecida há pouco tempo em termos aqui, e diz a Bíblia que ele a amou. Imagina, coisa impressionante. Aqui sim que a gente vê o amor à primeira vista, como a gente brinca, né? Um exemplo de amor à primeira vista impressionante. Mas tem uma coisa que eu quero lembrar aqui, que eu não disse ainda, que é importantíssima. Tem gente que diz assim, não, se eu for fazer a vontade de Deus, Deus vai me dar uma mulher feia. Eu me lembro que no seminário a gente brincava muito, que os seminaristas oravam assim, Deus, dê uma esposa para mim, Deus, mas que ela não seja apenas organista ou pianista, mas que ela seja bonita também. E o texto faz questão de dizer do quê? Que ela era bonita. Mas o texto diz mais. O texto não precisava dizer isso aqui, mas diz que do mesmo jeito que Deus abençoou Isaac lhe dando uma esposa bonita, Deus abençoou a sua esposa lhe dando um homem que a amou profundamente. Mas eu preciso ler um versículo mais ainda. No
capítulo 25, versículo 19, está escrito assim: são essas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, de Padã Arã, a irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Ué, voltamos à estaca zero? 800 quilômetros para buscar uma mulher, porque Isaque precisa casar e precisa ter filho. E quando ele casa, a mulher é estéril? Esse Deus está ficando biruta. Esse Deus deve estar com mal de Alzheimer. Não. Deus quer nos mostrar uma coisa impressionante. Que no mundo de imperfeição, nós nunca vamos ter a perfeição toda de uma vez aqui. Mas nós podemos continuar orando por isso que Deus nos abençoou. Porque a Bíblia diz que Isaque orou por ela e Deus respondeu a sua oração. Agora vamos a Ruth um pouco. Veja que o quadro lá é outro, eu vou ser muito simples e breve. Ali ela encontra ajuda em quem? Na sua sogra. Quem lhe dá as dicas ali, quem lhe dá o blá 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 para jogar em cima de Boaz, é só a sogra. E ela faz o que a sua sogra manda e Deus abençoa. Então não há um jeito só de Deus fazer as coisas, não. Ele faz as coisas do jeito dele sempre. Mas, se você ainda tem dúvida, há um texto da Bíblia que eu gosto muito mesmo. Escute, não abra a sua Bíblia não, mas ele está em Provérbios 18, 22, e diz assim: o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Agora eu sei que você está aí pensando com você mesmo. Ué, nós devemos ter no máximo 10 moços na igreja hoje. O pastor está pregando o sermão errado para gente errada. Não estou não. Não estou. Não estou primeiro porque eu tenho a convicção de que Deus me mandou pregar sobre esse texto hoje. Eu oro por isso a semana inteira e peço que Deus mostre. Deus mostrou. A segunda coisa é que essa pode ser uma grande ilustração para a nossa vida. O que é que você está precisando hoje? Que se você não tiver frustra os planos de Deus para a sua vida. O que é que Deus tem para você? Ele vai lhe dar, como fez com Isaque, vai fazer com você. A providência de Deus está à nossa disposição. Não só no quadro geral, mas até no particular. Ele levou o servo de Abraão até lá, abriu as portas, fez com que a família topasse, com que a moça topasse, com que ela voltassem bem, que Isaque a tomasse por esposa e a amasse. O drama nosso, irmãos, é o seguinte. É um drama. Parece uma coisa simples, mas não é. Eu não estou pregando a preguiça. Eu não estou pregando que Deus faz tudo e que a gente tenha que ficar de braços cruzados e esperando Deus agir. Não é isso que a gente vê no nosso texto. Mas eu tenho uma pergunta para deixar na sua mente nesse final, que precisa ser entendida como uma pergunta sobre fé, sobre descanso, e não sobre trabalho. Para Deus dar uma esposa a Adão, o que é que ele teve que fazer? Para Deus dar esposa a Adão, o que é que ele teve que fazer? Você já pensou nisso? Dormir. Diz a Bíblia que Deus fez Adão cair num sono profundo
e da sua costela tirou Eva. Deixa eu colocar uma coisa a você. Ninguém está mais entregue a alguém quando está numa sala de cirurgia anestesiado e os médicos cuidando dele. É ou não é assim? E você? Está confiando na providência de Deus? Para emprego, para saúde, educação, casamento dos filhos, dos netos, mas principalmente porque o texto fala, a ênfase do texto é nesse sentido. Você está preocupado com o plano que Deus está levando avante? Porque da descendência de Isaac vem os patriarcas, Israel e Jesus Cristo, o nosso Salvador. Você está preocupado em ser parte do plano de Deus, como Noemi. Você viu como termina o texto que lemos, que ela deu à luz a Jessé, que é pai de Davi. Davi, de quem viveria também o Senhor Jesus Cristo como Rei dos Reis, sucessor de Davi, da descendência de Davi. Então os dois textos até nisso são parecidos. É Deus em Gênesis e Deus em Ruth, fazendo com que a providência dele cuide da ascendência de Jesus Cristo. Você crê nisso? Essa mesma providência de Deus está agindo em seu favor para abençoar a sua vida. Que Deus os abençoe. Amém.